Naquela manhã, o silêncio invadiu o pequeno restaurante de Miller como uma onda pesada. O zumbido monótono do ventilador de teto era o único som que preenchia o ambiente, normalmente agitado pelo burburinho de conversas, risadas e o tilintar de talheres. Hoje, porém, as vozes eram abafadas, os olhares carregados, e cada pessoa ali parecia compartilhar um peso invisível. A cidade inteira estava de luto pelo menino desaparecido, o filho de 8 anos do policial Daniel, sumido havia 2 dias inteiros. Equipes de busca, drones e dezenas de agentes vasculhavam cada canto, mas não havia rastros, pistas ou sinais. A esperança se esvaía a cada hora que passava. Foi então que a porta de vidro se abriu com um rangido. Todos os olhos se voltaram para o oficial Daniel, que entrou com o uniforme amassado, manchado e marcado pela exaustão. Seu rosto exibia olheiras profundas, como se não dormisse há dias, e os olhos vermelhos revelavam uma angústia que palavras não conseguiam descrever. Ele percorreu o salão com o olhar, não em busca de café ou comida, mas de algo que ninguém ali podia oferecer, uma resposta. Um fio de esperança, por mais frágil que fosse. Com passos lentos, arrastou-se até um dos bancos, os ombros curvados sob o peso da preocupação. As mãos tremiam levemente enquanto passava os dedos pelos cabelos desgrenhados. Os clientes o observavam com compaixão, sussurrando preces e desejando, em silêncio, que alguém pudesse fazer alguma coisa. Mas ninguém sabia como. Exceto uma menina. No canto mais afastado do restaurante, uma garotinha de camisa vermelha e rabo de cavalo observava o policial com uma atenção incomum para sua idade. Ao lado dela, um pastor alemão imponente mantinha-se imóvel, os olhos fixos no oficial como se o analisasse. A menina se levantou, não devia ter mais que 10 anos, e seus passos vacilavam enquanto se aproximava, uma das mãos apoiada no dorso do cão, como se buscasse coragem. Os clientes ergueram os olhos, intrigados. O policial Daniel, percebendo o movimento, ergueu a cabeça com esforço, esperando mais um gesto de solidariedade. Em vez disso, encontrou uma criança. Senhor, murmurou ela, a voz trêmula, como se as palavras custassem a sair. Ele piscou, surpreso com a presença da menina. Sim? Posso ajudar? A garota hesitou, mas o cachorro não. O pastor alemão deu um passo à frente, encarando Daniel com uma intensidade que parecia atravessá-lo. Como se reconhecesse algo nele. Ou em sua dor. Ela respirou fundo. Senhor, meu cachorro da polícia pode encontrar seu filho. O restaurante inteiro pareceu congelar. Garfos pararam no ar, xícaras de café ficaram a meio caminho dos lábios, e ninguém se mexeu. Nem mesmo Daniel. Ele fitou a menina, tentando decifrar o que acabará de ouvir. O quê? Perguntou, a voz quase um sussurro. Meu cachorro da polícia, repetiu ela, agora com mais firmeza, enquanto acariciava a cabeça do animal. Shadow. Ele encontra pessoas. É muito bom nisso. Alguns clientes trocaram olhares incrédulos. Outros balançaram a cabeça, como se aquilo fosse absurdo. Uma criança desconhecida, um cachorro sem identificação, sem treinamento visível, sem provas. Um policial experiente como Daniel sabia que aquilo não fazia sentido. Ele forçou um sorriso cansado. Querida, eu agradeço, mas isso é muito sério. Meu filho, eu sei, interrompeu ela, com uma suavidade que contrastava com a determinação em seus olhos. E o Shadow também sabe. Ele está esperando que o senhor confie nele. O cachorro não piscou. Daniel sentiu algo que não experimentava havia 2 dias, um lampejo de esperança, tênue, quase imperceptível. Por um instante, não soube o que dizer. A confiança da menina era desconcertante, uma mistura de fragilidade e convicção, como se carregasse uma verdade grande demais para seu pequeno corpo. O pastor alemão ao lado dela permanecia ereto, imóvel, os olhos fixos em Daniel como um soldado aguardando ordens. Qual é o seu nome? Perguntou ele, finalmente. A menina endireitou a postura. Emily. E esse é o Shadow. O nome parecia perfeito para um cão com aquela presença. Daniel o observou com mais atenção. Era enorme, musculoso,
com o peito largo e a pelagem escura nas costas, clareando nas patas, típica da raça. Mas não foi o tamanho ou a aparência que chamou sua atenção. Foram os olhos. Afiados, atentos, como se absorvessem cada detalhe ao redor. Emily coçou de leve atrás da orelha do cachorro. Eu o encontrei há umas 3 semanas, explicou, um pouco constrangida sob o olhar do policial. Na verdade, foi ele que me encontrou. Eu estava andando de bicicleta perto do riacho atrás de casa e ouvi um barulho, como se alguém estivesse chorando. Mas não era uma pessoa. Ela fez uma pausa, olhando para Shadow. Era ele. Daniel franziu a testa. Chorando? Ela assentiu. Estava machucado. A pata sangrava. E ele usava uma espécie de arreio, daqueles que cães de trabalho usam. Mas estava todo arranhado, rasgado, como se tivesse passado por algo muito ruim. Ao ouvir as palavras, Shadow ergueu a cabeça, como se recordasse. Emily continuou, a voz mais firme agora. Eu o levei para casa. Limpei o ferimento e usei meu dinheiro da mesada para comprar comida. Depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Daniel se inclinou para a frente. Que tipo de coisas? A menina engoliu em seco. Ele sente cheiros que nenhum cachorro normal sentiria. Uma vez, encontrou as chaves da minha vizinha enterradas debaixo de um monte de folhas. Outra vez, começou a latir para a janela às 3 da manhã. No dia seguinte, achamos pegadas de guaxinim bem ali do lado de fora. Como se ele tivesse pressentido antes mesmo de eles chegarem. Alguns clientes trocaram olhares de espanto. Emily prosseguiu, a voz carregada de certeza. Ele não é só um cachorro. Escuta como se entendesse tudo. Reage antes que o perigo chegue. E ontem? Ela fez uma pausa, encarando Daniel com uma seriedade que não combinava com sua idade. Ontem, ele começou a agir de um jeito estranho. Andava de um lado para o outro, rosnava para a porta, como se quisesse ir para algum lugar. Para o meu filho, murmurou Daniel. Emily confirmou com a cabeça. Por isso eu vim hoje. O Shadow me trouxe até aqui. Ele me guiou direto para este restaurante. O cachorro continuava imóvel, alerta, como se esperasse apenas um sinal. E, aos poucos, Daniel começou a entender. Aquele não era um cão comum. E aquela não era uma criança comum. O policial permaneceu paralisado, as palavras de Emily ecoando em sua mente como um redemoinho. Ele não conseguia desviar os olhos de Shadow. A postura tensa, o olhar inabalável, a força silenciosa que emanava do animal. Havia algo nele que lhe parecia familiar, não de forma pessoal, mas profissional. Daniel trabalhava com unidades K9 havia anos. Já tinha visto cães treinados em ação, observado como reagiam, como farejavam, como protegiam. E aquele animal parecia exatamente um deles. Mas seu coração estava machucado demais para acreditar em qualquer coisa, até mesmo na esperança. Ele recostou-se no banco, passando as mãos pelo rosto. Emily, disse, a voz embargada, estou procurando meu filho há 2 dias. 48 horas sem dormir, sem pistas. Todo o meu departamento está lá fora. Cães farejadores, drones, voluntários. Usamos todos os recursos que temos, esgueirou-se atrás dele, os dedos finos agarrando-se à terra úmida enquanto rastejava pela abertura. Daniel não hesitou. Com um movimento rápido, afastou as pontas enferrujadas do arame e se espremeu pelo espaço, os ombros raspando no metal. Do outro lado, o mundo parecia diferente, mais quieto, mais denso, como se o ar ali carregasse o peso de algo que não pertencia à luz do dia. Shadow já estava alguns metros à frente, o corpo tensionado como uma mola prestes a disparar. Ele parou diante de uma pilha de caixotes apodrecidos, as narinas dilatadas, o focinho quase tocando o chão. Então, sem aviso, ergueu a cabeça e soltou um rosnado baixo, vibrante, o tipo de som que não pedia atenção, exigia. Daniel sentiu o estômago se contrair. Ali. Algo ali. Emily se aproximou devagar, os olhos arregalados fixos no cão. Ele está dizendo que seu filho passou por aqui, sussurrou,
como se falar mais alto pudesse quebrar o feitiço. E que não foi há muito tempo. Daniel mal conseguia respirar. Cada fibra do seu corpo tremia, não de cansaço, mas de uma urgência que queimava mais forte que qualquer adrenalina. Ele se ajoelhou ao lado de Shadow, passando a mão trêmula pelo pelo do animal. Me mostra, pediu, a voz rouca. Por favor. Shadow não precisou de mais incentivo. Com um movimento fluido, contornou os caixotes e seguiu em direção a uma porta de metal corroída, parcialmente escondida por uma lona rasgada. O cão parou diante dela, as patas dianteiras firmes no chão, o corpo inteiro imóvel, exceto pelo tremor quase imperceptível das orelhas. Então, virou-se para Daniel e soltou um latido curto, agudo, um comando. Abra. Daniel não pensou duas vezes. Com as mãos ainda trêmulas, empurrou a porta, que rangeu nos gonzos enferrujados, revelando um espaço escuro e úmido. O cheiro de mofo e ferrugem invadiu suas narinas, mas por baixo disso, algo mais, um aroma fraco, quase imperceptível, que fez seu coração disparar. Sabão de criança. Suor. Medo. Lucas? Chamou, a voz ecoando nas paredes de concreto. Nenhuma resposta. Shadow entrou primeiro, as patas silenciosas no chão empoeirado. Emily seguiu de perto, os dedos ainda enroscados na alça de seu arreio. Daniel hesitou por um segundo, o medo tentando arrastá-lo de volta para a segurança da dúvida. Mas então ouviu, um som abafado, quase um soluço, vindo do fundo do galpão. Seus joelhos quase cederam. Ali. Shadow já estava correndo em direção ao som, os passos rápidos e precisos, como se cada movimento fosse calculado. Daniel o seguiu, os olhos se ajustando à escuridão, até que viu uma figura encolhida no canto, os braços envolvendo os joelhos, a cabeça baixa. Pequena. Frágil. Viva. Lucas. A palavra saiu como um grito e um sussurro ao mesmo tempo, carregada de tudo que ele não tinha conseguido dizer nos últimos 2 dias. O menino ergueu a cabeça devagar, os olhos arregalados, o rosto sujo de lágrimas e poeira. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Então, com um soluço engasgado, Lucas se jogou para frente, os braços estendidos. Daniel o pegou no ar, apertando-o contra o peito com tanta força que quase o machucou. Mas não soltou. Não podia. Shadow se aproximou, o focinho úmido tocando levemente a mão de Lucas, como se dissesse, está tudo bem. Eu trouxe ele até você. Emily ficou parada a alguns passos de distância, os olhos brilhando, um sorriso tímido nos lábios. Ela sabia. Desde o começo, ela sabia. Daniel afundou o rosto nos cabelos do filho, sentindo o cheiro familiar, o calor do corpo pequeno contra o seu. E pela primeira vez em 48 horas, ele respirou. De verdade. Como se o mundo inteiro tivesse parado de girar só para aquele momento. Do lado de fora, as sirenes se aproximavam. Vozes chamavam seus nomes. Mas ali, naquele galpão escuro, só existiam eles 3, um pai, um filho e o cão que tinha feito o impossível acontecer. Shadow se sentou ao lado deles, a cauda batendo levemente no chão, como se dissesse, missão cumprida. E, de certa forma, era. Se aprofundou, um som gutural que vibrava no peito do animal como um alerta ancestral. Os pelos ao longo de sua espinha se eriçaram, formando uma crista escura que cortava o ar parado do pátio abandonado. Daniel sentiu o próprio corpo reagir antes mesmo da mente processar o perigo, os músculos se contraíram, os dedos se fecharam com mais força ao redor do tênis e da camisa do filho, como se aqueles objetos frágeis pudessem protegê-lo de algo muito maior. Emily segurou o arnês de Shadow com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos. Ele não está só seguindo o cheiro, ela murmurou, a voz quase inaudível. Ele está medindo o inimigo. Daniels olhou para ela, os olhos arregalados. Medindo? Ela sentiu, os lábios pálidos. Cães de guerra não latem para ameaças. Eles avaliam. Distância. Intenção. Fraqueza. Shadow deu um passo à frente, as patas silenciosas sobre o cascalho, o corpo baixo,
quase rastejando. Ele sabe que tem alguém ali, Emily continuou. E sabe que esse alguém não é amigo. Um dos oficiais atrás deles ergueu a arma, o cano tremendo levemente. Devíamos chamar reforços, ele sussurrou. Daniels hesitou. Cada segundo perdido era um segundo a mais que seu filho passava nas mãos de quem quer que estivesse ali. Mas entrar às cegas em um terreno desconhecido, com um sequestrador à espreita, era um risco que poderia custar mais do que tempo. Shadow virou a cabeça para trás, os olhos âmbar fixos em Daniels, como se entendesse o dilema. Então, com um movimento quase imperceptível, ele inclinou o focinho para a esquerda, um caminho estreito entre dois galpões, onde a escuridão parecia engolir a luz. Emily apertou o braço de Daniels. Ele está dizendo que tem uma rota. Daniels engoliu em seco. E se for uma armadilha? Shadow rosnou novamente, mais baixo, mais urgente. Não era um aviso. Era um empurrão. Emily respirou fundo. Shadow não comete erros. Se ele está apontando para lá, é porque seu filho está do outro lado. Daniels fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da camisa do filho contra o peito. Quando os abriu, a decisão estava tomada. Vamos! Eles se moveram como sombras, Shadow na frente, Daniels logo atrás, Emily e os oficiais fechando a retaguarda. O caminho entre os galpões era um corredor de metal retorcido e concreto rachado, onde o eco de seus passos se perdia no vazio. Shadow parou de repente, as orelhas girando como antenas. Então, sem aviso, ele se lançou para a frente, desaparecendo na escuridão. Daniels correu atrás dele, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela garganta. Ao dobrar a esquina, o mundo se abriu em um espaço amplo, uma antiga oficina mecânica, com o teto parcialmente desabado e ferramentas enferrujadas espalhadas pelo chão. No centro, uma figura encapuzada estava agachada sobre algo pequeno, algo que se debatia. Daniels não precisou ver o rosto para saber. Era ele. Seu filho. Shadow já estava em movimento, um borrão negro cortando o ar. A figura se virou no último segundo, os olhos arregalados sob o capuz, mas era tarde demais. O cão atingiu seu peito com o peso de um projétil, derrubando-o no chão. O homem gritou, tentando se proteger, mas Shadow já estava sobre ele, os dentes à mostra, um rosnado que parecia vir das profundezas da terra. Daniels correu em direção ao vulto no chão, o coração explodindo de alívio e terror. Liam! O menino se encolheu, os braços protegendo a cabeça, os soluços abafados pela poeira. Daniels caiu de joelhos, puxando-o para si com força, como se pudesse fundir seus corpos em um só. Pai, a voz de Liam era um fio quebradiço, eu tentei correr, mas ele me pegou. Daniels apertou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem. SHHH, está tudo bem agora. Você está seguro. Emily chegou ao lado deles, ajoelhando-se para verificar Liam. Ele está machucado? Perguntou, passando as mãos pelos braços do menino. Liam balançou a cabeça, os olhos ainda regalados de medo. Só um pouco. Daniels olhou para o homem no chão, que agora se contorcia sob o peso de Shadow, tentando inutilmente se livrar do cão. O oficial que os acompanhava apontou a arma, mas Daniels levantou a mão. Espere. Ele se aproximou, o ódio queimando em seu peito como ácido. Por quê? Ele perguntou, a voz baixa, perigosa. Por que, meu filho? O homem riu, um som rouco e quebrado. Por que você não deveria ter se metido onde não foi chamado, policial? Daniels sentiu o sangue gelar. Ele sabia. Shadow rosnou, apertando o maxilar contra o braço do homem, arrancando um grito de dor. Quem mandou você? Daniels insistiu, a voz tremendo de raiva. O homem fechou os olhos, os dentes cerrados. Não importa. Vocês já perderam. Emily puxou Daniels pelo braço. Daniels, olhe. Ela apontou para a parede atrás deles, onde uma porta de metal enferrujado estava entreaberta. Shadow ergueu a cabeça, as narinas dilatadas, e soltou um latido curto, agudo. Perigo. Daniels entendeu na mesma hora. Não era só o homem no chão.
Havia mais alguém ali. E então, do outro lado da porta, uma voz ecoou, fria, calculada. Eu disse que você não deveria ter vindo, a menos que estivesse procurando por ela. As tábuas da fachada estavam apodrecidas em alguns pontos, com musgo crescendo entre as frestas, e a porta pendia torta nas dobradiças enferrujadas. Uma janela quebrada deixava escapar um fio de luz pálida, como se algo lá dentro ainda respirasse. Shadow não hesitou. Com o corpo rente ao chão, ele avançou em direção à cabana, as patas quase silenciosas sobre a terra úmida. Emily apertou o arnês com mais força, os nós dos dedos brancos. Ele está dizendo que tem alguém lá dentro, murmurou, a voz tão baixa que mal se ouvia. E não é só o seu filho. Daniel sentiu o peso da arma no coldre, a mão instintivamente pairando sobre ela. Os outros policiais se espalharam em formação, os rádios emitindo estalos abafados que pareciam gritos no silêncio da floresta. Shadow parou a poucos metros da porta, o focinho tremendo enquanto farejava o ar. Então, sem aviso, ele soltou um rosnado profundo, gutural, o tipo de som que não pedia permissão exigia atenção. Emily engoliu em seco. Ele não está só sentindo o cheiro. Está ouvindo. Daniels não precisou perguntar o que. Um segundo depois, um som atravessou a madeira podre da cabana, um choro abafado, infantil, seguido de um baque surdo, como se algo ou alguém tivesse sido arrastado pelo chão. Seu estômago se contraiu. Liam. Shadow não esperou. Com um salto, ele se lançou contra a porta, o impacto fazendo-a tremer nas dobradiças. A madeira cedeu com um estalo seco, e o cão irrompeu para dentro, os dentes à mostra, o corpo uma linha tensa de músculos e fúria. Emily correu atrás dele, mas Daniels a segurou pelo braço. Espere! Ela o encarou, os olhos arregalados. Ele não vai machucar o Liam. Ele sabe. Daniels não teve tempo de responder. De dentro da cabana, veio um grito masculino, agudo, de dor. Depois, o som de algo se quebrando, vidro estilhaçando contra o chão. Shadow latiu, um som cortante, e então houve um silêncio abrupto, pesado, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Emily se soltou do aperto de Daniels e entrou correndo. Ele a seguiu, a lanterna varrendo o interior escuro. A cabana era menor do que parecia por fora, um único cômodo com o chão coberto de sujeira e cacos de garrafas. No canto, um colchão velho e manchado, e ao lado dele, uma figura encolhida pequena, familiar. Liam! O menino ergueu a cabeça, os olhos vermelhos, o rosto sujo de lágrimas e terra. Papai! A voz era um fio quebradiço, mas Daniel já estava atravessando o espaço entre eles, caindo de joelhos ao lado do filho. Liam se atirou em seus braços, o corpo tremendo como uma folha ao vento. Mas Shadow não estava olhando para eles. O cão estava parado na frente de uma porta interna, menor, quase escondida atrás de um armário quebrado. Seu pelo estava eriçado, os dentes à mostra em um rosnado contínuo. Emily se aproximou devagar, a mão estendida. O que tem aí, Shadow? A resposta veio antes que ela terminasse a pergunta. Um rangido lento, metálico. A porta se abriu apenas alguns centímetros, e uma sombra se moveu atrás dela alta, magra, o contorno de um homem que não queria ser visto. Shadow avançou, mas Emily o segurou. Não! Daniel se levantou, puxando Liam para trás de si. Fique aqui, ordenou, a voz rouca. O menino assentiu, os dedos agarrados à sua camisa. O policial deu um passo à frente, a mão na arma. Saia! Agora! A porta se abriu mais um pouco. E então, devagar, uma figura emergiu. Alto, vestindo um casaco escuro apesar do calor, o rosto parcialmente coberto por um capuz. Mas Daniels reconheceu os olhos frios, calculistas, os mesmos que o haviam encarado no galpão abandonado. Você deveria ter ficado longe, disse o homem, a voz baixa, quase casual. Agora vai ter que ver o que acontece quando se intromete onde não é chamado. Shadow rosnou, um som que vibrou pelo chão de madeira. Emily apertou o arnês com mais força, mas não o soltou. Ele não está sozinho,
sussurrou. Tem mais alguém lá dentro. O homem sorriu, um gesto lento, sem alegria. Inteligente, a garota. Então, sem aviso, ele se moveu rápido, como um predador. Daniel sacou a arma, mas o homem já estava sobre ele, um braço se fechando em torno de seu pescoço enquanto a outra mão segurava algo brilhante contra sua garganta. Largue a arma, sibilou. Ou eu corto. Daniels hesitou. Liam gritou. Shadow latiu, furioso, mas Emily o segurou com força. Não, Shadow. Ele vai machucar o papai. O homem riu, um som seco, sem humor, boa menina. Então, seus olhos se voltaram para a porta atrás dele. Traga-o. Um segundo depois, outra figura surgiu da escuridão mais baixa, mais larga, arrastando algo pesado. Quando a luz da lanterna o atingiu, Daniel sentiu o sangue gelar. Era o homem do galpão. O que ele havia deixado inconsciente. E ele não estava mais sozinho. Em seus braços, amarrado e amordaçado, estava outro menino pequeno, assustado, os olhos arregalados de terror. Papai, Liam sussurrou, a voz trêmula. Quem é esse? Daniels não respondeu. Porque, naquele momento, ele entendeu. Não era só o seu filho que estava sendo caçado. Era muito pior. A lanterna de Daniels tremia em suas mãos, iluminando as paredes úmidas do túnel enquanto o som de choro ecoava à frente. Era fraco, abafado, mas inconfundível, um soluço entrecortado, o tipo de som que uma criança faz quando tenta conter o medo, mas não consegue. Shadow parou de repente, as orelhas erguidas, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. O rosnado em seu peito era baixo, quase inaudível, mas vibrava no ar como um aviso. Algo está errado. Emily apertou o ombro de Daniels, os dedos afundando no tecido de sua jaqueta. Ele está perto, ela sussurrou, a voz tão frágil que mal se ouvia. Mas não está sozinho. Daniels engoliu em seco. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. As paredes do túnel pareciam se fechar ao redor deles, o ar pesado demais para respirar. Ele forçou as pernas a se moverem, um passo de cada vez, enquanto a lanterna revelava mais marcas no chão, pegadas de botas, marcas de arrasto, e, entre elas, pequenas impressões de tênis, quase apagadas pela umidade. Então, o túnel se abriu. Uma caverna. Não muito grande, mas o suficiente para que a escuridão parecesse engoli-los. No centro, uma figura encolhida, os braços amarrados às costas, a cabeça baixa. Liam. Vivo. Mas não estava sozinho. Atrás dele, uma sombra se moveu. Um homem alto, de ombros largos, vestindo um casaco escuro com o capuz puxado sobre o rosto. Ele segurava algo na mão, uma faca, a lâmina refletindo o fraco brilho da lanterna de Daniels. E, ao lado dele, outro vulto, menor, mais magro, o mesmo que haviam perseguido na floresta. Papai. A voz de Liam era um fio de esperança, quebrado pelo terror. Daniels sentiu o mundo parar. Shadow não esperou. Com um latido ensurdecedor, ele se lançou para a frente, os dentes à mostra, os músculos explodindo em movimento. O homem de capuz reagiu no mesmo instante e girou, empurrando Liam para o lado com um chute violento, e ergueu a faca. Emily gritou. Daniels correu. O túnel se encheu de sons, o rosnado de Shadow, o grito de Liam, o metal da faca raspando contra a pedra quando o homem a desviou no último segundo. Shadow não hesitou. Ele mordeu o braço do agressor, arrancando um urro de dor, e o derrubou no chão com um tranco brutal. Os outros policiais chegaram segundos depois, armas em punho. Largue a faca, um deles ordenou, a voz ecoando nas paredes úmidas. O homem de capuz não obedeceu. Ele se debateu, tentando se livrar de Shadow, mas o cão era implacável. Com um movimento rápido, Daniels agarrou Liam e o puxou para longe, envolvendo-o em seus braços. O menino tremia, os olhos arregalados, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Está tudo bem, Daniels sussurrou, a voz embargada. Eu estou aqui. Você está seguro. Mas ele sabia que não era verdade.
Porque, enquanto os policiais algemavam o homem de capuz, Shadow não parava de rosnar. Seus olhos estavam fixos em algo mais adiante na caverna, uma passagem estreita, quase escondida pelas sombras. E, de lá, veio um som. Um sussurro. Corram! Começaram a se dispersar, organizando a saída da área enquanto o sol se erguia lentamente entre as árvores. O ar ainda carregava o cheiro de terra úmida e folhas apodrecidas, mas agora havia algo mais, o peso do alívio, quase palpável, como se o próprio bosque respirasse fundo depois de horas de tensão. Daniels ergueu o filho nos braços, envolvendo-o com força. O menino tremia, mas não de frio, era o corpo reagindo ao que havia passado, aos minutos que pareceram anos. Vamos para casa, ele murmurou, a voz rouca, os lábios roçando o topo da cabeça do garoto. O menino não respondeu, apenas apertou mais os braços ao redor do pescoço do pai, como se temesse que, ao soltar, tudo voltasse a ser escuridão. Shadow caminhava à frente, o focinho baixo, farejando o caminho de volta. De tempos em tempos, parava e olhava para trás, certificando-se de que todos o seguiam. Emily ia logo atrás, uma das mãos sempre próxima ao dorso do cachorro, como se precisasse daquele contato para acreditar que aquilo era real. A outra mão segurava a lanterna, agora desnecessária com a luz do amanhecer filtrando-se entre os galhos, mas ela não a desligava. Talvez por medo de que, sem ela, a escuridão voltasse a engoli-los. Os paramédicos haviam enrolado o menino em um cobertor térmico, mas Daniels não o soltava. Não ainda. Precisava sentir o peso dele, o calor, o som da respiração entrecortada. Você está com fome? Perguntou, tentando soar casual, como se estivessem voltando de um acampamento qualquer. O menino balançou a cabeça contra seu ombro. Só cansado, sussurrou. Daniels assentiu, engolindo o nó na garganta. Vamos para casa, então. A mamãe está esperando. Ao mencionar a mãe, o menino se encolheu levemente. Daniels sentiu o corpo do filho tensionar. Ela sabe, o garoto perguntou, a voz pequena. Sabe que eu fui levado. Daniels hesitou. Como explicar que o mundo inteiro havia virado de cabeça para baixo em poucas horas? Que a polícia, os vizinhos, até estranhos nas redes sociais estavam procurando por ele. Que sua mãe não tinha dormido, não tinha comido, não tinha parado de chorar desde que receberá a ligação? Ela sabe que você está bem, disse, escolhendo as palavras com cuidado. E que eu te encontrei. Era verdade, mas não toda. Não ainda. Shadow parou de repente, as orelhas se erguendo. Um rosnado baixo vibrou em seu peito. Daniel seguiu o olhar do cachorro e viu, entre as árvores, a figura de um homem parado a alguns metros de distância. Não era o sequestrador, esse homem vestia um casaco escuro, as mãos enfiadas nos bolsos, o rosto parcialmente escondido pela sombra de um boné. Ele não se movia, apenas observava. Emily apertou o braço de Daniels. Quem é esse? Sussurrou. Shadow avançou um passo, os pelos da nuca eriçados. Daniels sentiu o coração acelerar. Fiquem aqui, ordenou, baixando o filho com cuidado. O menino se agarrou a ele. Não vá embora, pediu, os olhos arregalados. Não vou, Daniels prometeu, apertando sua mão. Só preciso ver quem é. Ele deu alguns passos à frente, Shadow ao seu lado, o corpo tenso como uma mola. O homem não recuou, mas ergueu as mãos lentamente, mostrando que não carregava nada. Oficial Daniels, disse, a voz calma, quase respeitosa. Precisamos conversar. Daniels reconheceu o tom, era o mesmo usado por detetives quando tinham mais notícias. Ou quando sabiam mais do que estavam dizendo. Sobre o que? Daniels perguntou, a voz fria. O homem olhou para o menino, depois para Emily, como se avaliasse o que podia dizer na frente deles. Sobre quem realmente estava por trás disso. Ele fez uma pausa. E sobre por que seu filho foi escolhido. Daniels sentiu o chão se mover sob seus pés. Shadow rosnou, mais alto dessa vez, um aviso claro. O homem não se intimidou. Não aqui, ele disse. Mas você precisa saber.
Antes que aconteça de novo. Emily puxou Daniels pelo braço. Não escuta ele, sussurrou, urgente. Ele está mentindo. Shadow não confia nele. Daniels olhou para o cachorro. Shadow não tirava os olhos do estranho, os lábios retraídos em um rosnado silencioso. Ele nunca errava. Mas algo na voz do homem o incomodava. Algo que soava como verdade. Quem é você? Daniels perguntou, sem baixar a guarda. O homem hesitou, então tirou o boné. Seu rosto era magro, os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Meu nome é Carter. Trabalho para o Departamento de Crimes Cibernéticos. Ele fez uma pausa. E acho que seu filho não foi o único alvo. O vento soprou entre as árvores, carregando o cheiro de terra e o som distante de sirenes. Daniels olhou para trás, para o filho, para Emily, para Shadow, todos esperando por ele. Então voltou os olhos para Carter. Fale. Os olhares se cruzaram, confusos. Escolheram ele, um dos policiais perguntou. Antes que Emily pudesse responder, outro oficial se aproximou segurando um leitor portátil. Senhor, escaneamos o cachorro em busca de um microchip. O senhor precisa ver isso. Daniel franziu o senho, intrigado. Um chip? O policial assentiu. Sim, e não é um chip comum para animais de estimação. Ele entregou o aparelho a Daniel. Na pequena tela, surgiu uma sequência de números seguida de um nome, K9, Shadow. Unidade MPK9 desaparecida em ação. Guia, Sargento Aaron Cole. Desaparecido. Daniel ficou paralisado. Unidade K9 da Polícia Militar? Emily completou em voz baixa, como se as palavras pesassem. Isso significa que ele era o cão de um soldado. Os policiais ao redor murmuraram, chocados, até que um segundo detalhe piscou na tela. Daniel prendeu a respiração ao ler, status, presumivelmente falecido. Há 9 meses. Causa, ferimento por explosão durante missão. Guia não localizado. Emily levou a mão à boca. Por isso ele estava machucado quando o encontrei. Shadow soltou um gemido baixo, como se revivesse a lembrança. Daniel se ajoelhou novamente, segurando o focinho do cão entre as mãos. Você não morreu, murmurou, a voz embargada. Você sobreviveu. E continuou ajudando, mesmo sem ordens, mesmo sem o seu guia. Shadow encostou a cabeça no ombro de Daniel, os olhos escuros cheios de uma lealdade que parecia transcender o tempo. A cena era tão humana, tão carregada de emoção, que algo se quebrou dentro de todos que assistiam. Emily se aproximou, os olhos brilhando. Ele não é só um cão policial, disse baixinho. Ele é um herói. Daniel engoliu em seco. Um herói que salvou meu filho. Os oficiais assentiram, solenes, enquanto os paramédicos preparavam o menino para o transporte. Então, Daniel se virou para Emily. O que vai acontecer com o Shadow agora? Ela sorriu, mas as mãos tremiam. Ele pode ficar comigo. Daniel pousou a mão em seu ombro. Que tal os dois ficarem conosco? Shadow salvou minha família. E você ajudou a tornar isso possível. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Mesmo? Mesmo. Shadow soltou um latido curto, firme, como se aprovasse a decisão. E, enquanto o sol da manhã rompia entre as árvores, aquecendo o chão da floresta, os três permaneceram ali, juntos. Um pai, uma menina corajosa e o lendário cão que se recusará a parar de lutar pelas pessoas que escolhera proteger. A busca havia terminado. O menino estava a salvo. Uma família acabará de crescer. E um herói, enfim, encontrara seu lar.